Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. Já falamos das duas primeiras no vídeo anterior. E eu deixei a terceira separada porque, da minha experiência, é onde os alunos fazem mais confusão. Porque alguns detalhes passam despercebidos, né? Então imagine que eu tenho dois objetos idênticos e que estão se movendo em rota de colisão. Vou fazer de uma outra cor aqui. Então este aqui se move para a direita com a velocidade v. Então ele tem uma massa m e ele tem uma velocidade v, que é essa aqui que está indo para a direita. E esse cara aqui também tem uma massa m, só que ele tem uma velocidade menos v. Então é inevitável, né, que esse choque vá acontecer, e por enquanto vamos pensar em uma dimensão mesmo, que é a situação mais simples, né? Então se a gente voltar a pensar no exemplo do curling, isso aqui pode ser interpretado como dois discos daquele do curling que estão em rota de colisão um com o outro, com a mesma velocidade em módulo, né, medidas com relação à pista, por exemplo, do curling. Então, da segunda lei de Newton, mais especificamente da expressão para quantidade de movimento, então a gente sabe que este momento aqui, que eu vou chamar de 1, que é da primeira partícula, ele é m vezes v. Enquanto que este momento 2 da segunda partícula, ele vai ser menos mv. Então ele tem esse sinal aqui a mais. Por isso ele é ligeiramente diferente. Então se você precisar calcular um momento total, que vai ser o P1 mais o P2, a gente vai ter mv menos mv, que é zero. Então significaria dizer que a quantidade de momento total desse sistema composto por essas duas partículas aqui que estão se movendo é zero. Fazendo uma experiência desse tipo aqui, a gente vê que depois da colisão, esses dois objetos tendem a se afastar com a mesma velocidade, em módulo, né? Dizendo de outra maneira, eles vão trocar de velocidades. Então esse que estava vindo para a direita, ele vai passar a ir para a esquerda depois da colisão, e este aqui que estava indo para a esquerda, ele vai passar a se mover para a direita depois da colisão. E se você executar essa experiência em condições mais gerais, também dá para verificar que a quantidade de momento total ela é uma constante. Mesmo quando a soma dos momentos individuais vai mudando, a soma do P1 com o P2 não vai mudar. Então isso quer dizer o seguinte, que uma variação desse momento total P, isso corresponde a uma variação do momento 1, da primeira massa ali, mais uma variação do momento 2. Só que no nosso caso, eu coloquei aqui que o momento é 0,
né? Mostrei a forma que eu estou definindo aqui que vai dar zero. E se só tem essas duas partículas no sistema, isso aqui vai continuar sendo zero. Não tem como eu produzir momento de algum lugar. Se eu só tenho as duas partículas e inicialmente o momento total é zero, esse sistema vai continuar tendo um momento total que é zero. Por isso ΔP é zero. Só que isto aqui implica, por outro lado, que o ΔP1 é igual a menos o ΔP2. Agora, suponha que essa colisão dure um tempo ΔT. Então, vamos dividir esse ΔP1 por um ΔT. E aqui vai ficar um menos ΔP2 dividido também por um ΔT. Só que numa colisão, imagine que eu tenho dois objetos maciços, como, sei lá, duas bolas de sinuca, alguma coisa do tipo. Então esse ΔT, ele é muito pequeno. Esse ΔT, ele tende a zero, em milissegundos, numa fração de segundo muito curta, os dois objetos colidem e já começam a se afastar um do outro. Então, no limite em que ΔT tende a zero, essas diferenças aqui vão virar as diferenciais. Então, isso aqui vai virar a derivada de P1 com relação ao tempo, que é igual a menos a derivada com relação ao tempo do P2. Então, se a taxa de variação do momento das duas partículas, né, da quantidade de movimento das duas partículas, é igual com um sinal oposto, isso quer dizer que em cada instante durante a colisão, o momento está conservado. Eu não preciso falar só de antes da colisão e depois da colisão. Durante a colisão, em qualquer instante que você escolher, se aumentou a velocidade de uma das partículas, diminuiu a da outra. Se uma passou a se mover em outra direção, essa mesma variação de quantidade de movimento foi sentida pela outra partícula também. Então a gente pode escrever isso aqui como ddt de P1 mais P2 vetores, que é igual a zero. Então, isso aqui é uma outra maneira de dizer, né, já que isso aqui é o momento total P, que a derivada do momento total é igual a zero. A gente vai falar bastante sobre isso a partir dessa discussão sobre a terceira lei de Newton. Mas o fato é que dp dt, como definido na segunda lei de Newton, se vocês se lembrarem lá no vídeo anterior, eu falei que o Newton definiu o momento como massa vezes velocidade e a força como dp dt. Então isso quer dizer que esse negócio aqui, eu também posso escrever isso como a força que o objeto 1 vai sentir devido à colisão com o 2 é igual a menos a força que o 2 vai sentir devido à colisão com o 1. Para alguns de vocês talvez isso pareça redundante ou sem lógica, mas é preciso gastar algum tempo para tentar gravar e interpretar corretamente o que essa expressão significa. Porque isto aqui é o que a gente chama de terceira lei de Newton, ou o princípio de
ação e reação, que vocês já ouviram falar com certeza. Então esse princípio da ação e reação, que é o que a gente chama de terceira lei, né, a terceira lei de Newton, que é o título deste vídeo, é a ideia de que se um objeto está sujeito à ação de uma força, essa força tem que vir de algum lugar. E quem está produzindo essa ação vai inevitavelmente sentir uma reação. Antes de discutir pormenores, vamos passar por alguns exemplos, que acho que é a maneira mais eficiente da gente tratar esse assunto. Então, se eu tenho um bloco aqui, esse bloco ficou muito feio. Então, se eu tenho um bloco aqui, e eu vou empurrar ele, sei lá, vou botar uma vareta aqui e vou aplicar uma força. Então pode ser um vetor assim, simbolizando a minha mão que está empurrando esse bloquinho, e eu vou chamar essa força aqui de FP. Então isso aqui é a ação que eu estou fazendo. Eu estou botando a minha mão no bloco e estou empurrando ele com uma força que mede FP e tem aquela direção que aquele vetor está representando. O que a gente chama de reação nesse caso vai ser o fato de que ao empurrar, você também vai sentir uma pressão. Você vai sentir alguma coisa na sua mão. E o que você está sentindo não é o que você fez no bloco, na caixa, mas sim o que a superfície da caixa está fazendo com a sua mão. Então quer dizer que se você botar a sua mão ali, naquele mesmo ponto, você vai sentir em vermelho, esse vetor em vermelho, que é menos FP. O detalhe, entretanto, é que essa força do vetor vermelho menos FP vai ser sentida por você que está aqui com a sua mão empurrando lá, produzindo essa força FP. Então o que é preciso entender, e que eu estou tentando fazer com essas cores diferentes aqui, é que quem produz a força FP, que está fazendo a ação, se você quiser pensar, podia ser você com a tua mão aqui, ó, empurrando esse negócio, empurrando essa vareta. Então você está empurrando a caixa com o FP. A caixa vai sentir essa força aí. Então se você fosse aplicar a segunda lei de Newton para a caixa, né? Então vamos supor que a caixa tem uma massa M. Vou colocar MC, de massa da caixa. Então quer dizer que a força aplicada na caixa é FP. Então a força aplicada na caixa vai ser a massa da caixa vezes a aceleração da caixa, que vai ter uma certa direção. Agora, se você for fazer, aplicar a segunda lei de Newton para você, que tá produzindo essa força, em você não atua a força que você está produzindo, atua a força que alguém está induzindo sobre você, ainda que seja uma reação ao que você começou a fazer ao empurrar a caixa. Então suponha que
essa aqui seja a massa, vamos dizer, da pessoa. Então, é claro que a pessoa que vai estar empurrando a caixa, ela vai estar com os pés no chão, vai ter uma série de forças que podem ou devem estar atuando sobre ela. Mas se for para falar dessa força menos Fp, essa força menos Fp, ela vai estar atuando na massa da pessoa e vai produzir uma aceleração da pessoa que vai ter a mesma direção da força menos Fp. Dizendo de outra maneira, se você empurra a caixa, a reação do sistema é que a caixa vai empurrar você. Dá uma olhadinha para você não esquecer disso nesse meme aqui no Twitter, no perfil do Darwin Award. Olha o que esse motoqueiro aqui vai fazer. Então ele vai tentar empurrar o carro e é óbvio que ele esqueceu da terceira lei de Newton, que também vai fazer ele sentir o chute que ele tentou dar, né? Então, esse aqui vamos chamar de exemplo 1. E vamos para o segundo. O segundo exemplo que eu queria discutir é o da força-peso. Isso aqui, prestem atenção quando eu estou falando, porque às vezes vocês vão confundir quando eu escrevo momento ou estou escrevendo a força-peso. Aqui eu estou falando da força-peso, que eu costumo colocar um P maiúsculo assim, né? Quando é para fazer o momento, eu costumo colocar o P aqui embaixo. Então esse momento, essa força-peso, a gente sabe que está puxando a gente na direção do centro da Terra. Então qual é a reação a essa força? Porque a reação está onde? Primeiro, quem é que tem que sentir essa reação? Se a Terra está me puxando na direção dela com essa força gravitacional que a gente chama de peso, também chama de peso, significa que a Terra tem que estar sentindo a reação dessa ação que ela está fazendo em me puxar. Então, na Terra, ela vai sentir uma força menos P que puxa o planeta na nossa direção. Mas é claro que se o planeta é imensamente maior do que a gente, então enfim, a massa do planeta é tão grande que a gente não vai perceber nunca isso aqui, né? A gente não vai perceber como se a Terra estivesse puxando a gente. É óbvio, nossos sentidos se desenvolveram, se adaptaram à situação contrária, que é de que o chão é terra firme e não se move, está parado e é o nosso centro de referência, né? Um outro exemplo é do movimento circular uniforme. Então imagina que eu tenho no movimento circular uniforme, eu tenho um objeto que está aqui. Então suponha que você está aqui no meio e está com a corda e está fazendo esse objeto girar, né? Então esse objeto tem que estar amarrado aqui e aí você está girando essa corda. Então quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma força F puxando a corda para cá. Agora, tem que ter uma reação. Então, se você puxa, então se você faz a força F,
F assim positivo, então a reação vai ser menos F, e esse menos F aqui é do barbante. A reação menos F vai ser do barbante puxando a sua mão. Então, um quarto exemplo interessante é o de um objeto na superfície da Terra. Mas para ficar um pouco mais detalhada a discussão, eu vou botar aqui uma mesa. Opa, agora sim. Então eu tenho uma mesa que está mais ou menos daquele jeito ali. E aí eu vou botar um objeto em rosa aqui em cima. E eu quero saber quais são as forças atuando sobre o objeto rosa e aonde estão os pares dessas forças, já que para toda ação vai ter uma reação. Então primeiro vamos fazer em verde essa força para baixo, que é a força peso. Só que se esse objeto está sendo puxado para baixo pela força peso e não está se movendo, significa que alguém está fazendo uma força para cima que vai anular essa força peso. Mas essa força não tem nada a ver com o princípio de ação e reação. Veja que existe essa força peso, e eu vou fazer agora aqui em laranja. Então, uma outra força que esse objeto está sentindo deixa eu tentar fazer isso aqui mais reto um pouco. Tá difícil. Então eu vou botar aqui de laranja o que é a força normal, que aponta para cima. Então lá está o objeto aqui e ele está sentindo essas duas forças. A maneira mais, vou dizer, bonita de fazer isso é a gente fazer aquilo que eu chamo de um diagrama de corpo livre, né? Então eu vou botar aqui ó, esse ponto rosa, vou trazer ele para cá. Ele representa aquele objeto. Então naquele objeto atua a força peso que é para baixo. Deixa eu pegar a régua aqui que daí não tem erro. Então uma força peso que é para baixo e uma força normal que é para cima. Agora, essa não foi a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz, além de quais eram as forças que estão atuando sobre o objeto, é onde estão as reações a essas forças. E aí, você precisa lembrar que se a Terra está puxando você na direção dela, então lá, no que vai ser o centro de massa da Terra, lá no centro de massa, a Terra vai sentir uma força menos P. Então essa força aqui faz um par com essa menos P daqui. Então a reação ao seu peso, ao peso desse objeto rosa, não é a força normal. Agora,
se tem essa força normal para cima, alguém está fazendo ela, que vai ser a tábua de cima da mesa. Então, se a tábua, vamos fazer de azul aqui, vou representar para cá. Na verdade, aqui não vai dar, que a webcam vai cobrir. Então, vamos fazer a tábua, vou fazer aqui embaixo mesmo, de azul. Então, esse azulzinho aqui que está representando aquela tábua lá agora. Então, vamos lá. Quais forças essa tábua da mesa, aí, ou a parte de cima da mesa, tá sentindo, né? Então, a primeira força que ele sente para baixo é qual? Muitos podem cair na confusão de que se essa peso aponta para baixo, você colocar o peso em cima de uma mesa vai fazer a mesa sentir aquele peso. Mas isso é a linguagem coloquial que a gente usa no dia a dia. Na física, quando a gente vai falar de primeira, segunda e terceira lei de Newton, não é isso que está acontecendo. Então, a força-peso tem uma origem gravitacional e é por isso que você sente a Terra mesmo sem estar encostado nela. Eu posso estar em queda livre, que eu vou estar sentindo a aceleração da gravidade, que aqui perto da superfície vai ser 9,8, que é a Terra me puxando na direção dela. Não preciso de contato para ter isso aí. Agora, por ter contato com a tábua da mesa, eu estou fazendo esse objeto rosa aqui sentir uma normal para cima. Então, na tábua vai aparecer uma força para baixo que é a menos normal. Então, essa menos normal que eu estou falando aqui é ela que vai fazer um par com essa outra aqui lá de cima. Então, por que isso? Imagina que se não tiver contato, se você tirar o objeto rosa de cima da mesa, então ele não vai mais sentir a normal. Se você pegar um objeto, levantar ele, tá longe da mesa aqui, e você soltar, ele vai cair. E ele está caindo porque tem uma força resultante para baixo, que nesse exemplo que a gente está fazendo, seria esse peso aqui, que está puxando o objeto para baixo. Agora, quando eu tenho o contato entre os dois objetos, né? Então você coloca o objeto aqui em cima da mesa, e é nesse momento em que a mesa vai sentir a presença do objeto. Então essa força normal e a menos normal, né? Esse par que está aqui, é um tipo de força de contato. Não é uma reação a peso. Para você ver como que... para ver isso de outro jeito, pensa que se você podia pegar aquela mesa ali e deixar a mesa inclinada. Então vamos botar assim aqui, ó. E se eu tivesse uma mesa, tipo assim, estou derrubando a mesa aqui, ó. Daí ela está assim. Se essa mesa estivesse inclinada desse jeito, o peso do objeto rosa aqui continua apontando para baixo e tem o mesmo valor que ele teria antes, porque não tem nada a ver com a mesa. Então o peso continua para baixo. O que ia mudar é que agora, enquanto o peso ia continuar para baixo, sem mudar nada, você estaria mudando a normal, que agora a normal ia apontar para cá. E se a normal aponta para cá, significa que a mesa ia sentir menos a normal, só que apontando nessa outra direção aqui, né? Inclinada. Então, como o peso tem uma origem gravitacional, ele só vai ser igual a normal em módulo, em uma situação muito especial, que é essa aqui. Então,
esquece a mesa inclinada por um segundo. Quando eu tenho a mesa plana, então quer dizer que eu vou fazer para o objeto rosa. Então eu vou fazer a somatória das forças que estão atuando sobre ele. E essa somatória das forças vai dar o peso para baixo mais o vetor normal para cima. E a soma desses dois vetores dá zero. Por que dá zero? Porque um aponta para baixo e o outro aponta para cima. Então, vetorialmente, um é o inverso do outro. O que significa dizer que em módulo, e apenas em módulo, o peso e a normal são iguais. Isso aqui não tem nenhuma relação com a terceira lei de Newton. Isso aqui não é o que a gente deve pensar quando está falando de ação e reação. Então, para falar de ação e reação, eu estou falando de qual é o resultado que outro corpo está sentindo por causa das forças que você está sentindo. As forças sempre existem aos pares. Então, se você está sendo puxado para baixo, alguém que está puxando você para baixo vai estar sendo puxado na direção oposta. Do mesmo jeito, se eu estou sentindo a mesa me empurrando para cima com essa normal, então isso significa que eu estou empurrando a mesa para baixo. Mas nesse caso aqui, o peso e a normal são iguais em módulo. Vetorialmente eles são opostos e eles não são um par ação e reação.